Bom dia! Começando a nossa aula de número 97. Essa semana nós estamos estudando juntas sobre como ter mais intimidade com Deus. E hoje, sexta-feira, a gente vai estudar sobre a disciplina do estudo. Estudo do quê, Pri? Da Bíblia, gente. Vou explicar para você mais sobre essa disciplina, por que você precisa exercitar a disciplina do estudo e alguns passos para você já começar aí a exercer a disciplina do estudo aí na sua vida, tá bom? Fala pra mim, por favor, se você tá conseguindo me ver e me ouvir bem, se tá tudo ok. Peraí que agora que eu percebi que o fone não está conectado. Calma. Gente, os fios todos brancos. Fala aí pra mim, por favor, se você tá conseguindo me ver e me ouvir bem. Bom dia, Condessa Tânia, Leide, Sangelina, Line, bom dia. Tudo certinho? Obrigada, Flavinha. Bom dia Camila, Nise. Tá? Então, tudo certo. Olha só. Pega aí o seu material, tá? Você vai precisar para essa aula o quê? Do seu caderno e também da sua Bíblia, tá? E você já vai fazer o seguinte para mim. Pega o seu material e aí depois disso você vai clicar aqui nesse aviãozinho aqui, ó, que tem aqui desse lado, para você convidar as suas amigas que gostam de estudar a Bíblia para virem junto com a gente, tá? Aqui nessa aula. Então chama as suas amigas para cá, para elas virem entender sobre o estudo da Bíblia, por que é uma disciplina, como que faz, como que não faz, tá? E também, depois que você clicar no avião, pegar o seu material, fala para mim se você é aluna novata ou se você é aluna veterana. Se você já é aluna veterana, me conta aqui qual curso que você já fez ou que você está fazendo comigo, certo? Então, digita aqui para mim, novata, veterana, porque eu quero saber, conhecer você que está aqui pela primeira vez e te dar as boas-vindas, tá bom? Bom dia, Darine. Deixa eu ver quem mais. Nise, bom dia. Mais gente aqui. Fernanda, Joseli, Dona Cinete. Vai falando aí pra mim. Bom dia, Sergiane. Flávia, bom dia. Flavinha disse que já chamou todo mundo. Estilos, fala pra mim como é o teu nome. Estilos Tranças, tá aqui pela primeira vez. Seja bem-vinda. Oi, Ideia, Adri também, Kátia. Então, olha só, pra você que tá aqui pela primeira vez, Celeste também, Grazi. Calma aí que eu tô acompanhando. Tildinha. Acho que eu pronunciei certo. Então, olha só, você que tá aqui pela primeira vez, tá? Deixa eu explicar pra você sobre essa aula, sobre o que a gente tá fazendo aqui, certo? Em primeiro lugar, seja bem-vinda. Aqui, esse Instagram e todos os nossos canais, todos os cursos que nós fazemos, eles são um braço, tá? De uma empresa que eu tenho com meu esposo, Técio, que no caso é meu sócio. Nós temos uma empresa chamada Academia de Vida Abundante. O propósito, o motivo da nossa empresa existir é treinar as pessoas para serem mais sábias e para viverem, tá? À vontade, o plano, o projeto de vida abundante de Deus nas suas vidas. E aí, o nosso foco, o meu foco aqui, Pri, é treinar mulheres cristãs para serem mais sábias, para viverem essa vida abundante. Por que, Pri, que você decidiu treinar por isso? Porque durante muitos anos eu fui uma pessoa que nasci no lar cristão, conhecia Jesus, conhecia a Bíblia, mas a minha vida era toda travada. Então, quando eu entendi que existem caminhos, existem meios para a gente viver a verdade de Deus de uma maneira prática, decidimos, eu e Tess, que a gente não ia guardar isso só pra gente. E aí, quais são as oportunidades que você tem de estudar aqui comigo? Nós temos aulas aqui gratuitas toda semana. Nossas aulas são segunda, quarta e sexta, tá? Sempre aqui às 7 e 7 no Instagram. E caso você não possa assistir ao vivo ou entrou aqui agora e não vai conseguir ver a aula até o final, a gente deixa o replay disponível no nosso canal. O nosso canal do YouTube é um outro lugar que você pode estudar comigo e também é gratuito. Lá tem várias aulas que você pode assistir sobre vários temas. Procrastinação, sabedoria, como lidar nos relacionamentos, todos eles ligados, claro, à palavra de Deus. A gente tem, então já falei, Instagram, Telegram, tem os nossos e-mails
que eu tô sempre escrevendo textos lá para vocês, tá? Compartilhando com vocês através do e-mail coisas mais detalhadas, resumos aqui das nossas aulas. E a gente tem os nossos cursos avançados, tá? Os nossos cursos é para quem disse, ai Pri, tô aqui na aula gratuita, gostei da maneira que você ensina, quero aprender mais com você. E aí a gente tem Mapa do Tempo, que é para quem quer aprender a organizar a sua vida e trazer Deus para o centro, fazer de Deus a sua prioridade, equilibrando primeiro o seu coração e depois a sua agenda. E a gente tem o Mapa da Fonte, tá? Que você vai ver que a gente vai falar um pouco sobre ele aqui nessa aula, porque o Mapa da Fonte é para quem deseja estudar a Bíblia e não sabe como fazer isso, e que é um método fácil, tá? Um passo a passo de como ler, entender e aplicar a Bíblia, tá? Vou explicar mais sobre o Mapa da Fonte no decorrer da nossa aula. A gente tem também Clube do Livro e tem Mentoria Enraizadas, que no momento está com as vagas fechadas, mas em breve, daqui a alguns meses, né, a gente vai abrir de novo a mentoria, certo? Então são essas opções que você tem para estudar aqui comigo. E aí nas nossas aulas gratuitas aqui no Instagram, eu sempre procuro trazer um tema para a nossa semana. Essa semana, tá? Nós estamos estudando o seguinte, sobre como ter mais intimidade com Deus. Quem aqui quer conhecer Deus mais profundamente, quer ter mais intimidade com Deus? Coloca aí pra mim, digita nos comentários, eu quero, tá? Por que, Pri, você tá perguntando isso? Porque quando a gente tem intimidade com Deus, a gente consegue conhecer melhor a Deus. A nossa fé ela é aumentada, a nossa vida ela é transformada. E aí, como que eu faço, Pri, para ter essa intimidade? É isso que a gente está estudando desde segunda-feira. Na segunda, nós estudamos sobre a questão das disciplinas espirituais e como elas criam para a gente um caminho para a gente estar mais perto de Deus. São hábitos que você vai construindo, disciplinas ligadas ao seu espírito. Então, por exemplo, se você quer emagrecer, você estabelece hábitos saudáveis. Você come melhor, você faz exercício físico, você dorme melhor. Você junta uma série de hábitos para você atingir aquele objetivo, certo? Então, na nossa vida com Deus, também é assim, certo? Para você ter mais intimidade com Deus, você precisa estabelecer hábitos que te levem por esse caminho. Então, a gente já viu a disciplina da oração. A gente viu na quarta-feira a disciplina do jejum. Quem estava aqui na aula da disciplina do jejum, tá? Fala comigo, me conta aí se você gostou da live, tá? Se você aprendeu, o que você aprendeu aqui na live do jejum. Se você achou que te ajudou a começar essa disciplina, tanto da oração como do jejum. E o que mais que eu ia perguntar? Deixa eu ver aqui. Eu tô vendo, é porque eu fico falando e fico lendo os comentários de vocês, tem horas que eu me confundo, tá? Então conta pra mim se você estava. Se você não estava, ela ainda está lá no canal. Aproveita pra assistir, certo? E hoje, Pri, hoje o que é que a gente vai estudar aqui? Nós vamos estudar sobre a disciplina do estudo. Estudo do que, Pri? Da Bíblia. O que eu sempre falo aqui pra vocês? Que a nossa vida com Deus, ela tem como que eu posso dizer, alguns pilares que se a gente não praticar, é como se fosse um tripé, tipo esse aqui que tá o meu celular, que tem três perninhas, tem algumas pernas, e uma dessas pernas é quebrada, e aí o que acontece? A nossa vida espiritual, ela não vai funcionar. Então, por exemplo, tem pessoas que têm facilidade, que já têm um hábito, que se dedicam à disciplina da oração. Glória a Deus, isso é maravilhoso. Isso é ótimo. Só que, se eu oro, mas eu não tenho entendimento da palavra, eu não conheço o que a Bíblia diz, a minha oração, ela é uma oração sem direção. Eu não sei o que Deus quer para mim, eu não sei qual a expectativa de Deus para o mundo, e aí eu oro de qualquer jeito, eu oro segundo a minha vontade. E nós já vimos na aula sobre oração, que quando você ora segundo o seu coração e não segundo a vontade de Deus, a nossa oração não vai ser atendida. Às vezes tem outras pessoas que o quê? Elas são focadas no estudo, elas leem muito a Bíblia, mas elas não constroem uma vida de intimidade com Deus. Então,
elas têm um relacionamento com Deus simplesmente intelectual. E não foi para isso que Deus chamou a gente, tá? Eu peguei aqui, inclusive, uma citação do autor Richard Foster. Eu tô aqui procurando... Ah, tá aqui. Ó, que é autor desse livro aqui, que é um dos nossos livros do Clube do Livro, que é A Celebração da Disciplina, tá? Esse autor, ele diz o seguinte: o propósito das disciplinas espirituais é a total transformação da pessoa. Pri, por que eu pratico disciplinas espirituais? Porque eu quero ser transformada por Deus. Eu quero criar no meu coração um espaço, um lugar, para que Deus não só more, mas para que Ele me transforme. Tem muita gente que conhece a Jesus, que quer morar, né? Quer morar no céu, quer a vida eterna, quer desfrutar da salvação. Ela quer que Jesus more no coração dela, mas ela não quer ter uma vida transformada. Pelo menos não naquilo que ela acha que Deus não precisa mexer na vida dela. O que ela faz? Ela, ai Deus, aqui o Senhor pode mexer, aqui o Senhor pode mexer, aqui não pode. Então, o propósito das disciplinas espirituais é a transformação total em todas as áreas da nossa vida. O que mais que ele fala? As disciplinas visam substituir os velhos hábitos de pensamento por novos hábitos vivificadores. Você está fazendo o quê? Você está deixando de ser a velha mulher, abandonando o seu velho eu, para ter a mente de Cristo, para pensar como Jesus. E em nenhuma outra disciplina, esse propósito de mudar o hábito do pensamento e, consequentemente, os nossos hábitos, as nossas práticas, é visto com mais clareza do que na disciplina do estudo. Pri, por que é que eu preciso estudar a Bíblia? Porque quem não estuda a Bíblia não consegue ter a mente transformada. Como assim, Pri? Eu achei que só o Espírito Santo entrando aqui, ele já ia resolver tudo, que eu não precisaria fazer nada, que era só eu ficar paradinha, igual uma plantinha, igual uma árvore, e que tudo ia dar certo. Então tá, vamos abrir a nossa Bíblia, né? Porque afinal, a live aqui hoje é sobre o estudo da Bíblia. Então, vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos 12, tá? Capítulo 2. Você precisa ter a sua mente renovada. Senão, o que acontece, tá? Quando você não renova a sua mente pela palavra de Deus, pelo estudo, você vai ver que você vai ficar aprisionada aos velhos hábitos, à sua velha maneira de pensar, de falar e de agir. Então, olha o que Paulo fala pra gente lá em Romanos 12, versículo 2. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem aqui quer provar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Eu, Pri, quero muito. Quero demais, até porque eu sei que Deus só pensa em coisas boas pra mim. Então, se eu viver essa vontade de Deus que é boa, que é perfeita e agradável, né? Não é que a minha vida vai ser 100% feliz, mas eu vou ter certeza que eu vou estar vivendo a minha identidade, vivendo o meu propósito, cumprindo o meu chamado. Então, coloca aí pra mim se você quer ou não viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, todo mundo quer, certo? Só que existe um caminho para você viver essa vontade. Qual é, Pri? Renovar a nossa mente, mudar a nossa mente. Para que a gente viva o propósito de Deus, a nossa mente precisa ser renovada. Por quê? Como que você vai ouvir aquilo que Deus tem para você se a sua maneira de pensar é antiga? Deus vai falar com você e você vai dizer, não é Deus falando, não acho que seja assim, não quero, não vou. Você quer ter acesso a Deus, mas você continua com o coração em rebelião contra Deus, tá? Então, Deus ele quer trazer mudanças de hábitos e mudanças de pensamento para a nossa vida. E aí, qual é o problema, Pri, quando eu não tenho a minha mente renovada? É que você é filha, foi comprada como filha, foi adotada na família de Deus, mas você vive aprisionada, você vive como uma escrava de pensamentos, de pecados, de coisas que não são da vontade de Deus. Então é por isso que muitas vezes a gente vê dentro da igreja pessoas que conhecem Jesus há muito tempo, andam com Jesus há muito tempo, mas você olha para a vida delas
e a vida dessa pessoa não muda. O caráter dela não é transformado, as coisas não acontecem, ela permanece ano após ano, após ano, após ano, aprisionada num deserto. Ai, Pri, mas a pessoa está numa situação, numa circunstância de deserto, é porque ela está aprisionada muitas vezes, gente. O deserto que a gente vive na nossa família, no casamento, na vida emocional, na vida espiritual, na vida financeira, é porque o deserto, a origem, a fonte dele, está no nosso coração. Então eu posso falar aqui tranquilamente com você, sem problema nenhum, sem nenhum medo de falar algo errado, porque eu já fui essa pessoa, tá? Então eu conheço a Jesus, nasci num lar cristão, fui a primeira vez dizendo que queria, né, na minha cabecinha de criança, com 3 anos de idade, mamãe, eu não quero ir pro inferno, eu quero o céu. Minha mãe, com toda sabedoria, foi lá, me levou, colocou o pastor para orar na minha cabeça e assim, olha, tá aceitando a Jesus. Então eu não comecei a minha caminhada com Jesus, tipo assim, ontem, né? Vou fazer aniversário, inclusive agora em março, tá chegando, vai ter surpresa para vocês. Mas já são mais de 30 anos andando com Jesus. Só que o fato de eu conhecer a Jesus desde a infância não impediu que a minha mente fosse aprisionada. Por quê? Porque existiam coisas no meu coração, na minha mente, que eu não permitia que Deus transformasse, que a palavra de Deus mudasse. Então, muitas mulheres vivem aprisionadas, vivem relacionamentos que não são da vontade de Deus, fazendo aquilo que não agrada a Deus, vivem carregando as dores que fazem de você como se fosse uma prisioneira e você não avança na sua vida. E uma das disciplinas, tá? Não é que o estudo vai resolver e vai trazer toda a libertação necessária, mas é que uma das disciplinas que é a base para a libertação das pessoas é o estudo da Bíblia. Qual é o erro que eu vejo muitas vezes quando se fala de libertação? A pessoa, né, ela vem e ela tem problemas espirituais, ela precisa ser liberta. Liberta nas emoções, na vida financeira, liberta espiritualmente mesmo. Às vezes a gente anda, a gente vem opressa, chega na presença de Deus oprimida, tá? E aí ocorre o processo de libertação. A pessoa vai lá, recebe uma oração, recebe uma unção, alguma coisa, e o processo começa. Só que a pessoa não continua. E aí o que Jesus fala? Ele fala lá no Novo Testamento o seguinte: se você limpa uma casa, tira os demônios daquela casa, os maus hábitos, as coisas ruins daquela casa, né? Deixa ela toda limpa, toda arrumada, e você não coloca algo naquele lugar, o demônio que foi expulso daquela vida, ele vai dar uma volta no deserto e ao perceber que a casa está limpa e desabitada, ele volta e traz mais 7 coleguinhas. Então, por que tem gente que vive passando por processos de libertação, mas não sai do lugar? Ela tira os demônios, as coisas ruins, os maus hábitos, ela tira aquilo que aprisiona a vida dela, mas ela não enche com aquilo que é necessário. Então, a sua mente, ela precisa ser cheia da palavra de Deus. E se você não praticar a disciplina do estudo, você fica vazia. Um dia desse a pessoa disse assim: ai, Pri, eu queria ler a Bíblia todo dia, me dá uma motivação. Simples. Se você não ler a Bíblia todo dia, você vai morrer de inanição espiritual. Você vai ficar desnutrida, você vai ficar fraca e vai se tornar presa fácil para o diabo pegar você, entrar na sua vida e destroçar. Ai, Pri, isso é muito duro. É duro, gente, mas é o que está na Bíblia, tá? E lá em João, vamos lá, que hoje a gente vai passear em alguns versículos. João, capítulo 8, eu quero ler com você versículo 31 e versículo 32 sobre a verdade, tá? Então vamos lá. João, capítulo 8, versículo 31 e versículo 32. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, tá? São verdadeiramente os meus discípulos. E aí a continuação desse versículo é o seguinte: e conhecerão a verdade vos libertará. Só existe libertação real, só existe possibilidade da gente sair da escravidão, dos maus hábitos de pensamento, de pecado, né?
Pri, quais são outras coisas que aprisionam a nossa vida? Mentiras que foram plantadas por Satanás, raízes de rejeição que distorcem a sua identidade, feridas emocionais que aprisionam, impedem você de viver a sua identidade de filha. Então, existem mulheres que estão, inclusive, ao vivo aqui comigo, que são filhas, foram compradas pelo precioso sangue do Cordeiro, mas vivem escravizadas por pecado, dores na alma, raízes de rejeição, raízes emocionais. E essas dores que começam internamente, elas estão estourando externamente. Como assim, Pri? Doenças emocionais, né? Várias coisas, como por exemplo, câncer também. Então, aquilo que a gente vive no externo é fruto do que a gente constrói ou destrói no interno. Então, aqui Jesus está dizendo o seguinte: você vai conhecer a verdade e a verdade vai te libertar. Ai, Pri, que verdade, que verdade. A gente só leu o versículo 32. Esquece de ler o 31, quando ele diz que você precisa permanecer na palavra de Deus. Então, sem o conhecimento da verdade, nós não seremos livres. E, gente, isso é a disciplina do estudo não é uma coisa que dá para terceirizar. As disciplinas espirituais, elas são minha responsabilidade, as minhas, e são suas responsabilidades, as suas. Ai, Pri, alguém pode orar e interceder por mim? Claro. Mas ninguém vai construir intimidade com Deus no seu lugar. Se você não ler a sua Bíblia, não tem como a sua mente ser transformada. Eu posso vir aqui todos os dias ensinar para você por A mais B. Mas se você não se sentar na sua cadeira e for lá fazer a sua parte, não vai funcionar. Jesus, ele morreu na cruz, deixou o Espírito Santo de Deus. Mas Deus, ele requer um posicionamento. Toda aliança, todo relacionamento requer posicionamento das duas partes. Então, Jesus, o que ele diz? Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ai, para você ser aliviado, você precisa se levantar e ir. Então, assim também é o estudo. E aí eu quero que você pense o seguinte: o que é que tem aprisionado a sua mente e os seus hábitos? Pode ser o medo, a raiva ou a ira, a ansiedade, a sensação de incapacidade. Pode ser que você tenha também mágoas no seu coração e isso está se tornando prisão na sua vida. Ai, Pri, mas eu quero viver aqui aprisionada. Eu decidi, digamos que uma pessoa assim, né? Não, eu decido que eu vou viver amarrada, agarrada aqui com essa dor. Qual é o problema que vem disso? É que a sua dor, a sua doença contamina a sua casa toda e qualquer pessoa que chegar perto de você. A escravidão da mente, ela é uma doença contagiosa. Então, e ela é hereditária, você vai passando para o seu filho. As dores que você carrega na sua alma, se você não passar por um processo de ter a sua mente renovada, tratada, curada, você vai repetir os mesmos hábitos doentios que muitas vezes fizeram com você. Você não tem culpa de ter esses hábitos, você já aprendeu eles lá na casa que você veio. Mas você vai repetindo, geração após geração, hábitos doentios. E você vai na igreja, né? Tipo assim, Pri, eu faço tudo o que dizem para eu fazer e ainda assim eu não avanço. Em alguns casos, o que está faltando é a disciplina do estudo, tá? Então, estudar é capacitar a sua mente para se mover na direção certa. Gente, do que é que você anda alimentando essa sua cabeça? Presta atenção. Se você ligar hoje a sua televisão, você vai ver que só tem coisa ruim, só tem notícia ruim. Doença, guerra, inclusive, né? Precisamos orar pela Rússia e pela Ucrânia para que o príncipe da paz se estabeleça. Mas quem entende, quem já estudou sobre o Apocalipse, quem sabe sobre as coisas do fim, a gente sabe que é só o começo das dores, que o negócio, né? A crescente vai aumentar. Mas o que eu quero trazer para você é o seguinte: você tá comendo o quê? Eu acho que muitas vezes são nutricionistas que falam sobre isso, né? Você é aquilo que você come, é verdade. Você é os livros que você lê. Você é as pessoas que você escuta, as conversas que você tem. Então, por exemplo, as mesas que você se senta para conversar, são mesas que alimentam a sua mente?
Às vezes a gente tem muita cerimônia para sair de ambientes, sair de lugares que estão adoecendo a nossa alma. Então você precisa prestar atenção. Como é que você tem alimentado a sua mente? O que é que você vê nas suas redes sociais? Quais são as músicas que você escuta? Ai, Pri, eu vou me isolar do mundo? Não. Você vai ser uma mulher adulta, tá? E vai ter discernimento do que é que você pode, deve ou não deixar ter acesso ao seu coração, tá? Olha só, a Márcia disse aqui, ó, Pri, eu sou nutri e digo isso sempre. Não é verdade, Márcia? Se eu como comida errada, se eu só como coisa industrializada, se eu vivo de comer açúcar e farinha, o meu corpo ele vai manifestar o alimento que eu coloco pra dentro. Agora, presta atenção. Tem gente que tem muito cuidado com aquilo que come, com aquilo que veste, com o shampoo que passa no cabelo. Eu não uso make que faz isso, só usa, né? Eu só uso produto que é vegano na minha pele e tal. Compra produtos caríssimos, vai em salão, faz tudo. Paga todos os tratamentos estéticos, cuida daquilo que é externo, mas não quer investir tempo, recurso, né? E energia para cuidar do espírito. Então eu sinto muito. Se você não cuidar do seu coração, se você não cuidar do seu espírito, você vai entrar num processo de autodestruição. Então, presta atenção aqui no seguinte. Aquilo que você estuda determina os hábitos que vão ser formados na sua vida. Aquilo que você dedica o seu tempo para estudar vai formar os seus hábitos. Se você está aí estudando perfil de fofoca, o que vai ser o hábito da sua vida é o quê? O hábito de ser fofoqueira. Se você estuda, né? Estuda que eu quero dizer, gente, é dar atenção. Coloca a sua atenção naquilo. Se você fica aí estudando as notícias do mundo, que em tal canto aconteceu isso, e crime não sei aonde, a sua vida, os seus hábitos vão ser hábitos de medo, você vai ficar apavorada. Se você estuda a palavra de Deus, os seus hábitos, aquilo que vai ser formado em você é o Espírito Santo de Deus, tá? Então, você precisa prestar atenção. O que é que você tem estudado? Tem gente, e eu já fui essa pessoa, que tipo assim, não tem problema nenhum em comprar livros, em pagar cursos, investir em mentorias caríssimas para a vida profissional. Então, por exemplo, eu e Técio aqui, a gente está sempre investindo na nossa empresa. Curso, livros novos, materiais, tudo que a gente vê que é ferramenta, que pode ajudar o nosso trabalho a ser feito com mais excelência e entregar para você que é nossa aluna um material melhor, algo que seja melhor, seja no design, seja no acesso, no suporte, numa plataforma mais bonita, mais fácil que você vai acessar, nós investimos. E, né, normalmente o empresário ele precisa entender que para ele colher, ele tem que plantar. Aqui na nossa empresa nós investimos altíssimo em conhecimento. Ontem mesmo eu estava dizendo assim, minha filha, né, a gente precisa organizar aqui os nossos custos fixos. Então, para isso aqui que está acontecendo, por exemplo, no Instagram, funcionar, muita coisa aconteceu. Por exemplo, se você chegou aqui no nosso perfil por causa de um anúncio, quem chegou aqui por causa de um anúncio? Nós investimos dinheiro para chegar até você, para usar as ferramentas que a internet, né, tudo que tem para o quê? Alcançar mulheres que querem estudar a Bíblia. Então, Técio foi lá, investiu financeiramente. Gente, é investimento mesmo. E eu não estou falando isso aqui para chocar você, não. Mas é porque é o seguinte, às vezes a gente investe em muitas coisas, tá? E a gente não presta atenção para investir na nossa vida interna. Então, se você chegou por um anúncio, tá? E você, né, não entende esse negócio de rede social, não é muito a sua praia, um anúncio que aparece para você, gente, a gente paga para ele aparecer, tá? Então, há um investimento. Então, olha só, gente, a gente investe e não tem problema. E muitas vezes a gente não tem essa mesma mentalidade para investir na nossa vida com Deus. Então, se é para fazer um curso, se é para sentar numa live, para ver o que alguém está falando que vai me ajudar a fazer uma aula melhor para as minhas alunas, eu sento. Se é para eu ser uma profissional melhor, uma professora, uma nutricionista, seja o que for melhor, eu vou lá e sento, tá? Mas
Ai, não, se é pra vida espiritual, ai, não, vou na irmã fulaninha de tal que ela vai orar pra mim, orar por mim. Nós não podemos terceirizar a nossa fé. Então, nós precisamos pagar o preço. Ai, Pri, mas Jesus pagou o preço na cruz, ele pagou o preço de tudo. Pagou. Só que você precisa se posicionar. Você precisa manifestar a sua fé. O que Paulo diz lá em Romanos? Que aquele que confessar publicamente, que com a sua boca confessar, vai ser salvo. Então, nós precisamos. A gente precisa investir na nossa vida espiritual. Investir o quê, Pri? Investir tempo. Você precisa ter tempo com Deus. A gente precisa investir o quê? Financeiramente. Então, por exemplo, investir em comprar uma boa Bíblia para você, uma Bíblia que você consiga ler, que você consiga entender. Você sabe aí qual é a sua realidade e aquilo que você precisa e que você pode fazer, tá? Então, eu separei aqui para pensar com você sobre alguns inimigos do estudo. E quando eu for falando de cada um desses inimigos do estudo da Bíblia, eu vou pontuando aqui com você como que você faz para vencer esses inimigos. Pri, como que você chegou a essa lista de inimigos, tá? Conversando com vocês. Olha só, Tess está dizendo aqui. Importante, ó. Em março, você que quer alavancar o seu negócio, Tess, o senhor, meu marido, vem com uma novidade aí, que você que é empreendedora, vocês vão amar. Mas olha só, eu vou já falar sobre a questão da Bíblia, tá, Clau? Inimigos do estudo. Quais são os inimigos que impedem você de estudar a Bíblia? Primeiro, procrastinação. Depois eu faço, depois eu vou, daqui a pouco eu leio, daqui a pouco eu oro, amanhã eu vou. E de dia após dia você vai adiando. A procrastinação, ela está ligada ao pecado da negligência. Você despreza aquilo que Deus fez por você na cruz. Quando você diz que você, não, depois eu estudo, depois eu faço, você está dizendo o quê? Jesus, depois eu honro aquilo que o Senhor fez por mim. Depois eu faço. Então, a procrastinação e a negligência. Pri, como que eu venço a procrastinação? Agindo. Eu vou orar para vencer a procrastinação. Ótimo. Eu vou meditar para vencer a procrastinação. Legal. Mas o problema da procrastinação é a falta de ação. Se você não agir, ela não vai resolver. Então, acho que foi antes de outra pessoa disse assim, Pri, me ajuda em oração, preciso resolver a procrastinação. Oro, ajudo. Mas, gente, eu não posso mentir para você. Todos nós, todo mundo aqui, luta contra a procrastinação em alguma área da vida. Às vezes é na vida espiritual, às vezes é na área da saúde, na área dos estudos, de limpar alguma coisa da sua casa, tá? Então, como é que eu venço a procrastinação? Agindo, tá? Outro inimigo, que é o contrário da procrastinação. A procrastinação é o pecado da preguiça enraizado no seu coração. Pri, pecado, preguiça é pecado, tá? Segunda coisa, é o oposto. Eu estou muito ocupada, tá? Olha só, seguinte, tá me lembrando aqui. Se você tá sendo abençoada pela aula de hoje, você vai fazer o seguinte. Clica aqui nesse avião e vamos chamar todo mundo pra vir, que ainda dá tempo da sua amiga aprender muita coisa. Pri, eu não tô vendo ao vivo, tô vendo o replay. Você dá uma pausa no replay. E aqui embaixo do replay você tem uma setinha que você pega esse link aqui do YouTube e compartilha no WhatsApp com suas amigas, ok? Então vamos lá. Os inimigos do estudo. Primeiro, procrastinação e preguiça, tá? Brena colocou aqui que é a negligência de deixar o reino de Deus para depois. Segundo, é o oposto, é a superocupação. Pri, então, não é que eu sou preguiçosa, é que eu faço muitas coisas. Pri, eu tô muito ocupada, eu tenho muita coisa para fazer. Às vezes, gente, a ocupação é o próprio serviço da igreja, é o ativismo. Então, como que você vai servir a Deus? Como que você vai ser voluntária se você não alimentou a sua alma antes? Então, o nosso problema não é falta de tempo, é falta de prioridade. Minhas alunas do Mapa do Tempo me escutam falando sobre isso o tempo todo. Quando você diz para Deus que você não tem tempo para orar,
que você não tem tempo para estudar a Bíblia, o que você está dizendo? Senhor, todas as outras coisas que eu escolho fazer, elas são mais importantes do que buscar te conhecer. Então, não vem com essa desculpa de que, eu não tenho tempo. A vida de todo mundo é ocupada. Eu tenho alunas aqui, eu tenho uma aluna que tem filha gêmea pequena e elas estudam. Eu tenho alunas que são pastoras, cuidam de empresa, cuidam de menino pequeno e estão lá estudando. Tem aluna que trabalha fora o dia todo e ainda assim estuda. Então, gente, ai, Pri, mas eu não tenho tempo. Você não tem organização, tá? Eu aprendi isso com a minha mentora, pastora Isabelle Munguba. Não é falta de tempo, é falta de prioridade. Então, se você quer... Ai, Pri, eu quero estudar mais da Bíblia. Se organize, tá? Como a Anis está lembrando, Jesus ele falou lá em Mateus capítulo 6. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Não conseguiu hoje, não tem problema. Amanhã tenta de novo. Existem, claro, estações da vida em que isso se torna mais difícil. Então, eu não posso querer, por exemplo, que a mãe de um bebê recém-nascido consiga estudar com a mesma dedicação que eu, Pri, né, que trabalho home office e que tem um filho já de 7 anos maiorzinho. Ok, mas você pode fazer alguma coisa. O grande problema, o nosso grande defeito é assim: eu não tenho a Bíblia tal. Eu não tenho 2 horas. Eu não tenho 3 horas. Comece com o que você tem. Seja fiel no pouco para que você seja colocada no muito. O perfil aqui, Dave Pri, eu acho que é Pri de Priscila. Ela diz o seguinte: eu estou lavando a roupa e ouvindo você. Então, né, vamos largar as nossas desculpas de lado. Pri, o meu problema não é esse. O meu problema é que eu não consigo ser constante. Eu não consigo, eu leio a Bíblia hoje, amanhã eu não consigo. Eu começo os meus hábitos e eu paro. Gente, alguns problemas envolvem a questão da falta de constância, tá? E aí, inclusive, eu vou fazer uma aula na semana que vem só sobre a inconstância. Mas qual é o problema da inconstância? Primeiro, o seu coração é dividido. Você é como a onda do mar, você não sabe para onde é que você está indo. Uma hora você quer Deus, outra hora você quer comprar uma bicicleta. Uma hora você quer Deus, outra hora você quer fazer segundo a sua vontade. Tiago, ele diz que quem tem o coração dividido, quem tem o ânimo dobre, é uma pessoa que não avança. Ela pede, mas ela não recebe nada. Então, o nosso problema da inconstância é o quê? A gente achar que vai viver pelo que sente. Eu não li a Bíblia hoje porque eu não tenho vontade. Gente, se eu fosse viver de fazer só o que eu tenho vontade, eu não estava aqui nessa aula, não estava estudando a Bíblia, não estava fazendo nada. Porque tem dias que você amanhece com vontade de não fazer nada. Só que já pensa o seguinte comigo, raciocina aqui. Você que é dona de casa. Você, para lavar a sua louça, você espera o seu coração aquecer. Jesus falar com você, né? Jesus mover na sua vida um desejo profundo de lavar a louça para você ir lavar? Não. Você vai lá e lava. Por quê? Porque se você não lavar a louça da sua casa, vai juntar bicho. Aqui no Ceará tem um bichinho que eu não sei como é que chama na sua terra, que é tapuru, que é bicho que nasce em coisa podre, em sujeira, no lixo. Então, se você não lavar, se você não cuidar da sua casa, ela vai ficar cheia de bicho, de barata, de inseto, de sujeira, e você e a sua casa vão adoecer, ok? Você espera ter vontade para lavar a louça? Coloca aí para mim, sim ou não, ok? Então, por que pelo amor de Deus, me explica que você está esperando ter vontade de ler a Bíblia? Pri, eu estou esperando ter vontade de orar, vontade de fazer jejum. Eu estou esperando Deus me dar um sinal que é para eu ler a Bíblia. O sinal está aqui, contido nesse livro. Aqui diz que você precisa ler esse livro. Então, se o sinal está aí, você vai lá, já recebeu o sinal, estou aqui. Pri, não sei nem onde é que está esse sinal na Bíblia. Não tem problema, estou aqui, sou o sinal ao vivo, dizendo para você, tá? Que você precisa avançar. Então, você é uma mulher adulta. Tirando a nossa aluna que está aqui, que tem 11 anos, que é a Maria Clara, eu acredito que as outras mulheres são adultas. Então, pessoas adultas, tá? Fazem o que precisa ser feito. Então, existem áreas da nossa vida que a gente está como criança. Pri,
não vou fazer dieta porque eu não dou conta de comer verduras. Gente, pelo amor de Deus. Isso é uma frase que o meu filho de 7 anos, ele não pode repetir aqui dentro de casa. Porque eu vou olhar para ele e vou dizer, você não come o que você quer, você come o que tem. O que tem é arroz com brócolis, é o que você vai comer. Então, às vezes a gente está agindo como criança, tá? Nós precisamos avançar. Tessa tá até aqui deixando a dica para você. Quer ajuda para ser constante? Vai orar na madrugada. Na nossa igreja, a gente tem oração da madrugada transmitida de domingo a domingo, tá? Através do YouTube. Vai lá orar na madrugada que vai conseguir. Tessa, coloca aqui para mim o nome do canal, Seven Church, que eu vou fixar aqui para as meninas poderem printar e pesquisar depois no YouTube, tá? Então, como que eu venço a inconstância? Sendo uma pessoa adulta, tá? Você precisa se disciplinar, você precisa fazer o que precisa ser feito, tá bom? Então, a gente já viu procrastinação, superocupação, eu não consigo ser constante. E aí, a gente vai pensar agora o seguinte, que eu vi várias de vocês comentando, certo? Eu não entendo o que Deus me fala. Pri, eu começo a ler a Bíblia, eu tento. Eu sento, eu faço, mas eu não consigo, Pri, entender nada do que tá aí. O que eu faço? Gente, ó, vocês que estão com dúvida da oração da madrugada, eu vou colocar o link para vocês nos stories depois da live, certo? Foca aqui agora nos inimigos que tem chaves importantes sendo liberadas aqui para você anotar, senão você vai perder e pode ser que seja a sua dificuldade, certo? A gente já viu sobre procrastinação, sobre superocupação, sobre não conseguir ser constante, e agora eu tô falando com você sobre não conseguir entender a Bíblia. E aí a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: Jesus, ele disse o seguinte: eu vou para o céu, mas eu vou deixar para vocês, tá? Vou deixar para vocês o meu Consolador. E o Espírito Santo, ele tem algumas funções, tá? Ele é o Espírito que vai consolar, que vai gerar o fruto dele na sua vida, que ele vai gerar a identidade de Deus em você, que ele vai orar por você quando você não conseguir. Mas o Espírito Santo também é o mestre. Não tem como você entender a Bíblia, você conseguir ter profundidade na palavra de Deus, se não for a ação do Espírito Santo na sua vida. Então, o Espírito Santo, ele foi enviado por Deus para nos ensinar todas as coisas. Agora, presta atenção. Quando você vê Jesus ensinando, Jesus ministrando, ele solta a parábola para todo mundo, mas ele explica a parábola para quem é discípulo próximo. O que a gente aprende com isso? A revelação da palavra de Deus é para quem é próximo. Você precisa ter um relacionamento de intimidade com Deus. E aqui, daqui a pouco, eu vou dar para você coisas práticas para você entender melhor a Bíblia, tá? Mas o ponto essencial, o ponto principal é: o Espírito Santo é o nosso mestre. Você não estuda sozinha, você estuda com ele e ele vai te orientando, ele vai te ajudando, tá? Você pode confiar. Qual é, Pri? Um problema. Outro problema é que eu quero ler um livro que foi escrito há mais de 2000 anos atrás, com a mentalidade de hoje. Então, gente, não tem como. Por exemplo, se eu vou ler um livro do C.S. Lewis, eu tenho que entender, se eu vou ler, por exemplo, Cristianismo Puro e Simples, foi um livro que foi escrito lá na Inglaterra, em outra realidade, por uma pessoa que viveu há tantos anos atrás, no período da Segunda Guerra Mundial. Então, tem coisas que ele está falando ali que eu não vou entender, eu vou precisar entender o contexto que aquele livro foi escrito para poder entender o que o autor está falando. Quem é minha aluna no Clube do Livro já está entendendo aqui o que eu estou falando. E as alunas do mapa entendem mais ainda. Então, a gente precisa entender o contexto, tá? A Bíblia, ela é atual, ela serve para ontem, para hoje, vai servir para amanhã, tá? E aí, mas a gente tem que entender que ela foi escrita em outra época, em outra, como é que eu posso dizer? Em outra situação, certo? Então, a gente já viu os inimigos do estudo, a gente já entendeu a importância do estudo. E agora eu quero deixar para você
alguns passos práticos para você avançar no estudo da Bíblia. Eu costumo dizer que no estudo da Bíblia, a gente tem o quê? Alguns degraus. A gente tem que primeiro ler. Não tem como você estudar a Bíblia se você não ler. E preste atenção, falando em ler, certo? A Bíblia, ela é a junção, né? Bíblia é uma biblioteca, ela é a junção de vários livros. Mas isso não quer dizer que você pode escolher o que é que você vai estudar e o que é que você vai ler. A Bíblia, ela não é um restaurante de self-service que você vai lá e escolhe só o que você gosta. A Bíblia é lá na casa da sua mãe, quando você era criança, que a sua mãe olhava para você e dizia assim, vai comer tudo que está no prato. Para mim é muito claro fazer essa associação, porque a minha mãe me sentava quando eu era criança para ler a Bíblia desde os 5 anos de idade. E eu dizia assim, mãe, eu não entendo. Ela diz, não estou preocupada, eu quero que você leia. Mãe, mas é difícil as palavras. Leia mesmo assim. Mãe, mas eu não quero. E a minha mãe dizia, eu não estou perguntando se você quer. Estou mandando você ler. E se eu botasse muito boneco, né? Como é que eu posso dizer? Se eu fosse muito mal criada, eu tinha que ler o Salmo 119, que é o maior capítulo da Bíblia, em voz alta, para minha mãe ler. Para minha mãe ouvir, né? Que aquilo ali entrando. Ai, Pri, isso não gerou em você uma associação negativa com a palavra de Deus? Gerou não, minha gente, tanto que eu tô aqui. É a mesma coisa que dizer que você ensinar seu filho a escovar o dente vai fazer com que o menino não queira escovar o dente quando for adulto. Você tá aí, tá viva, tomando banho, comendo, escovando o dente, lavando o cabelo, fazendo tudo que a sua mãe lhe ensinou. Minha mãe, além de me ensinar a escovar dente, lavar cabelo, comer que preste, a tomar banho, ela me ensinou a ler a Bíblia. Glória a Deus pela vida dela, tá? Então, o primeiro passo da escada é que a gente precisa ler. O segundo é que a gente precisa entender. E aí eu não tenho como entender se eu não leio. E muitas pessoas, muitas vezes você não entende. Por exemplo, a pessoa ela quer ler Apocalipse, ela quer entender Apocalipse, o último livro da Bíblia, sem ter lido o resto que tem para trás. Não tem como, tá? Então, eu tava até conversando com a aluna, ela disse assim, ai Pri, eu tô com dúvida aqui no Antigo Testamento. Eu expliquei para ela. A Bíblia toda, ela se completa. Se você ler o Antigo Testamento sem ler o Novo, você vai ficar confusa. Se você ler o Novo sem o Antigo Testamento, você não vai entender as bases que estão ali. Então, para com esse negócio de ler só o que gosta, só o que tem vontade. Bíblia não é self-service, né? Para você ficar catando. Você não é criança para ficar catando as verduras da Bíblia, tirando da Bíblia aquilo que você não gosta. É para ler Levítico, é para ler Números, é para ler os profetas. Ai, Pri, mas é chato. Como dizia a minha mãe, tá na Bíblia? Tá. Se você está na Bíblia, é porque é para ser lido, tá? Então, vamos lá. Ler, entender e obedecer. Não adianta você ler, você entender o que está na Bíblia, você saber o que está lá, se você não vive. Então, Pri, tá? Misericórdia, um workshop sobre Apocalipse. Marido, tem misericórdia de mim. Eu não sou, como é que eu posso dizer? Eu não sou ainda especialista nesse negócio, não. Eu falo sobre isso porque eu gosto, tá? Ó, tem gente que pula a genealogia. Não faz isso. Tem bênção de Deus, tem coisa que está revelada ali na genealogia. E a gente pula e a gente perde o aprendizado, tá? Então, vamos lá. Ler, entender e obedecer. Qual era o problema da Pri antigamente? A Pri teve uma mãe que botava ela para ler? Teve. A Pri teve uma mãe que ajudou a entender? A Pri começou a estudar, a ler livros, a pesquisar? Sim. Então, eu já tinha subido os 2 degraus. Mas qual era o meu problema? E pode ser que esse seja o seu. Eu não aplicava. Eu era um balãozinho se enchendo de conhecimento, sem colocar nada para fora. Sem explicar para ninguém, sem ajudar outras pessoas e sem colocar em prática, tá? Então, se você lê a Bíblia, se você entende a Bíblia e se você não... Amor, Técio Lima, em nome de Jesus, deixa eu continuar aqui a aula. Depois tu vai dando as ideias. Porque senão tu vai me comprometendo aí todinha. Ao vivo ele faz desse jeito, minha gente. Misericórdia. Deixa nem eu terminar um curso, ele já vai inventando outro. Então, se a gente entender a Bíblia, mas se a gente não obedecer, não vai funcionar. Deixa eu dizer pra você, um dos maiores geradores de ansiedade é o acúmulo de conhecimento. Você aprende, mas não executa.
Se você não executar, se você não colocar em prática aquilo que você está aprendendo, você vai, primeiro, se tornar uma pessoa chata, que vive de apontar os erros dos outros, crítica, que fica prestando atenção na vida de todo mundo, menos na sua. E isso vai te levar para a destruição. Pri, como tu sabe disso? Já fui essa pessoa, esse ser chato, barraqueiro, encrenqueira, que achava ruim a vida de todo mundo. Deixa eu contar o segredo extra aqui. Anota aí. Chave para ter paz na sua vida. Pare de se incomodar com a vida do coleguinha do lado. É da sua conta? Não. Foca no seu. Gente, foi a coisa que mais trouxe paz na minha vida. Então, vamos lá. Quais são os degraus? Ler, entender e obedecer, que por um acaso e não coincidentemente, são os passos que a gente tem lá no meu curso Mapa da Fonte. O primeiro módulo, você aprende a ler a Bíblia comigo. Você entende o que é que você está fazendo de errado na leitura, quais são os problemas, como que você vence a procrastinação, a falta de tempo, a inconstância, todos esses inimigos aqui. Tem aula sobre isso dentro do Mapa da Fonte. No segundo módulo do mapa, eu vou pegar e vou te dar o passo a passo para você estudar. É tipo assim, primeiro, abra a Bíblia. Segundo, lê assim. Terceiro, grifa assim. Quarto, escreve assim. Gente, é um passo a passo bem mastigado. O método que está lá no Mapa da Fonte, ele é tão simples que eu tenho alunas que assistem com filhos, com as filhas de 11 anos e tem criança que já está terminando o Mapa da Fonte, está lá, ó, entendendo e aproveitando, tá? Então, lá no mapa a gente tem leitura, entendimento e aplicação. Como que é, Pri, o módulo da aplicação? Eu pego com você o livro de Ruth e a gente vai estudar versículo por versículo, detalhe por detalhe dessa história. E aí você aprende como que você faz para estudar os outros livros da Bíblia, certo? Então, vamos lá. Na prática, Pri, você seguindo esse ciclo, tá? Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer na prática? Orar, tá? Você precisa do Espírito Santo na sua jornada. E Pri, quando é que eu oro? Antes, durante e depois. Eu oro antes de me sentar com a minha Bíblia, eu oro. Senhor, abre o meu entendimento. Abre o meu coração para que eu possa entender a tua palavra. Eu oro. Muitas vezes, gente, eu oro. Eu tô lendo uma coisa e eu paro. Ontem eu tava lendo sobre Isabel e Zacarias. E o Espírito Santo falou tão forte comigo, falou tão forte que eu precisei parar um pouco o estudo, orar, agradecer, pedir discernimento a Deus de mais coisas que estavam ali, eu não estava enxergando, e avançar. E depois a gente ora também. Tem uma aula, né? A oração é um dos pilares do Mapa da Fonte. A gente tem 5 lá. Um dos pilares é a oração e lá tem uma aula só sobre como você deve orar acerca do seu estudo da Bíblia. Então, a primeiro passo, prático, anota aí no seu caderno. O que eu faço quando eu vou estudar a Bíblia? Ore. Segundo, separe tempo na sua agenda. O estudo, o entendimento da palavra de Deus, ele não vai vir por osmose. Charles Swindoll, ele tem uma frase maravilhosa. Ele diz o seguinte: Deus não revela seus segredos para a mente e para o coração preguiçoso. Você precisa separar tempo, se esforçar para buscar a Deus. O estudo não vai vir por osmose. E quando você repete o dia e o horário, a sua mente, ela consegue criar um hábito. Então, Pri, qual é o horário que eu leio a Bíblia? Né? No mínimo, de segunda a sexta. Às vezes eu, no sábado e no domingo não consigo. De 5 às 6 da manhã, lá na oração da madrugada. Então, estabeleça o seu horário. Marque na sua agenda. Quando você marca para ir no médico, você coloca na sua agenda, você vai lá e você não falta. Por quê? Você tem consideração com aquela pessoa, né? Com o médico. Você sabe que se você não for, você vai perder aquela consulta. E para remarcar vai ser mais difícil. Por que que a gente faz isso com Deus? Eu falo que eu vou ler, mas eu não leio. Eu falo que eu vou orar, mas eu não oro. Então, marca um horário, tá? Terceiro, use uma Bíblia de fácil entendimento, certo? Quem tá perguntando do Mapa da Fonte, vou já explicar como é que você faz para entrar nele. Pri, qual é a Bíblia que você indica para quem está começando? Nova Almeida Atualizada, NAA, que é a minha versão tanto dessa daqui como da minha Bíblia de estudo que tá ali do outro lado. Não consigo pegar agora, mas depois eu mostro para vocês.
A minha Bíblia que eu levo para a igreja é NAA. Aquela Bíblia de arame que eu leio todo dia é NAA. E a minha Bíblia de estudo é NAA. Por quê, Pri? Porque ela é fiel aos originais, mas ela tem uma linguagem mais fácil. E tem também a NVT, que é a nova versão transformadora. Então, escolhe uma Bíblia fácil para você ler, certo? Quarta coisa, estude com amigas. Por que é que eu tô aqui fazendo aula toda semana com vocês ao vivo? Eu podia só gravar um vídeo da aula e soltar? Podia. Porque eu sei que quando a gente está aqui ao vivo, apesar de ser online, a gente tem conexão, a gente tem elo, a gente vai criando amizade, tá? E aí a gente vai avançando. Então, por exemplo, uma coisa que eu acho a coisa mais linda, que é maravilhoso, tá? Quando eu olho para dentro dos nossos cursos, é a comunidade que a gente tem de mulheres que se ajudam. Então, às vezes, uma das alunas vai lá, gente, eu li um livro, esse livro me ajudou, bota lá no grupo. Outra pessoa tem uma dúvida, outra pessoa está precisando de oração. Nós nos ajudamos. Quando você entra num dos nossos cursos, Mapa do Tempo, Mapa da Fonte, Clube do Livro, você tem um exército de mulheres que vai orar junto com você se você precisar, vai te ajudar, vai te dar dica, vai tirar a sua dúvida. Tudo que a gente puder fazer, quando eu falo a gente, eu, Técio, nossa empresa, e também as alunas. Porque a gente, né, nós somos conectadas, a gente avança. Então, estude com amigas, estude com as suas amigas da igreja, estude aqui comigo, nas nossas aulas ao vivo. Quer avançar? Vem para dentro do Mapa da Fonte com a gente. Mas você ter companhia ajuda. Então, por exemplo, lá na oração da madrugada, o que ajuda as pessoas a serem constantes na leitura da Bíblia? É porque tem um exército de muitas pessoas que se juntam todos os dias, de 5 a 6 da manhã, para ler, para estudar a Bíblia e para orar. Então, você tá lá, todo dia você tem o capítulo do dia, inclusive o plano anual que a gente segue é da nossa igreja, da Seven Church, e é o mesmo que é lido lá na oração da madrugada, tá? Então, isso ajuda. E 5, quinto ponto, né? Quinto e último ponto. Procure ajuda de quem já andou mais que você. Então, eu não posso, eu preciso ser soberba de achar que eu, sozinha, vou conseguir ter conhecimento suficiente da Bíblia. Para que eu vou fazer isso? Se já existiram muitos homens, muitas mulheres que vieram atrás de mim, que estudaram, que se debruçaram, que buscaram na palavra de Deus e escreveram livros, né? Qual é a sua maior fonte de pesquisa hoje em dia? Livro. E muitas vezes são os livros mais antigos, eles são mais difíceis de entender, mas eles têm verdades mais profundas. Então, por exemplo, é por isso que a gente tem o nosso clube do livro, tá? Para ajudar as mulheres a terem o hábito da leitura, do estudo. Então, muito do que eu falo aqui com vocês, tudo é na Bíblia e muita coisa é nos livros. Eu extrapolei o tempo. Ah, mas tem problema não, vou terminar aqui. Então, vamos lá. Como é que você pode buscar ajuda de quem já caminhou mais? Bíblia de estudo. Qual é a que eu indico? A minha Bíblia é muito pesada. Se eu tentar pegar ela aqui, vai cair. Pera aí. Eu já extrapolei o tempo. Deixa eu focar aqui com vocês. Mostro a Bíblia nos stories, tá? Uma Bíblia de estudo, uma boa Bíblia de estudo, tá? Depois eu explico pra você como que você faz pra escolher. Comentários bíblicos. Do que tipo, Pri? Do tipo lá que faz o pastor Hernandes Dias Lopes, tá? Que é muito simples, muito fácil de entender para você que tá começando. É muito fácil, é acessível, é barato, tá? Um livro do pastor Hernandes Dias Lopes, às vezes é 15, 20 reais você compra e você tem lá o estudo de Tiago, o estudo de algum livro que você quer aprofundar. Então, eu indico, tá? Os livros dele. Comentários bíblicos é um investimento mais alto. Então, você precisa escolher bem, conversar com pessoas que já têm, tá? Para poder escolher bem o seu comentário, porque é um investimento financeiro alto. Assim como uma Bíblia de estudo, tá? Não é algo que é tão simples. Mas, de novo, a gente investe em tudo nessa vida. Então, para investir no nosso entendimento, para investir na nossa vida espiritual, a gente também precisa, né? Como é que eu posso dizer? Ser generosa. Às vezes, você é generosa com todo mundo ao seu redor, menos com você. Você se deixa em último lugar
Você não investe na sua vida, sendo que você não vai poder dar aquilo que você não tem. Então, eu já falei o quê? Bíblia de estudo, comentário, livros. Gente, o conhecimento mais acessível que você pode ter. Um livro desse aqui. Esse aqui foi tipo uns R$40. Mas o conhecimento, o preço dele foi 40. O valor que esse livro aqui tem é inestimável. As coisas que eu aprendi, as coisas que eu avancei, as coisas que eu tô compartilhando aqui com você, tá? Não tem comparação. Então, às vezes chega a gente diz assim, Pri, qual é o valor do mapa da fonte? Não tem valor, gente. O nome do pastor é Hernandes Dias Lopes, certo? Ó, vamos fazer o seguinte, eu vou juntar todas as dicas que eu tô dando aqui de material e eu vou escrever para vocês num e-mail, para você ter tudo certinho, tá? E salvar. Chega que o meu marido disse que vai puxar o fio da tomada. Calma aí, gente, não me abandona. Fiquem aqui comigo. Então, eu já falei de livros, deixa eu deixar aqui fixado. Calma. Pronto, tá aqui para quem quiser printar. Bíblia, livros, comentários e tenha mentores. Então, por exemplo, o mapa da fonte, ele é para quem? Para você que quer um passo a passo para ler a Bíblia. O propósito dele, quando eu fiz esse curso, foi o quê? Facilitar e acelerar o seu processo. Então, gente, eu não falo isso para me gabar, mas é para você ter ideia de que eu não comecei a falar da Bíblia hoje. Eu não comecei a estudar a Bíblia ontem e tô aqui de qualquer jeito ensinando para você. Não. Pela graça, pela misericórdia de Deus, pela sabedoria da minha mãe, que foi uma mulher sábia. Graças a Deus, eu leio a Bíblia há mais de 30 anos. Então, assim, o tempo que se eu fosse somar o tempo que eu gastei durante toda a minha vida estudando sobre a Bíblia, é muito mais do que eu estudei na minha faculdade, do que eu fiz em qualquer outra coisa, tá? Então, você não precisa gastar a sua energia, errar as mesmas coisas que eu já errei. Então, eu já errei muito. E aí, eu peguei os erros que eu cometi, os acertos que eu tive, coloquei eles dentro de um passo a passo, lá dentro do mapa da fonte, tá? E aí, coloquei pra você, tá? Então, lá no mapa da fonte, você tem 31 aulas com o passo a passo. Então, você não precisa passar pelos mesmos problemas que eu, tá? E aí, só pra você lembrar, a gente vai fazer o nosso print de hoje. Vou fazer o print com o livro que a gente vai ler em março, tá? E o mapa da fonte, presta atenção. Ele é R$ 247 e somente até segunda-feira ele vai estar por R$ 197. Então, aproveite a oportunidade. Não deixa... Ai, Pri, esqueci. Ai, não deixa para a última hora. Resolve agora. Por quê? Lembra do que eu expliquei para você lá atrás. Quando você não estuda a palavra de Deus, a sua mente se torna aprisionada. Lá no mapa, eu estou compartilhando com você um caminho para você destravar aí a vontade de Deus na sua cabecinha. Combinado? Vamos fazer o print. Show? Então, ó, falando aqui do livro, quando for pedir o livro, por favor, usa o meu link, você ajuda. E ajuda o meu marido, que é o sócio da Amazon, a me patrocinar para eu poder comprar mais livrinhos, estudar e compartilhar muitas coisas com vocês. Tá bom? Então, ó, um beijo. Vou deixar o link do mapa da fonte lá nos stories. E se você tiver alguma dúvida, é só falar comigo no direct, tá bom? Então, Deus te abençoe, abençoe a sua vida. Ei, presta atenção, segunda-feira é feriado, mas a gente vai estar aqui. Eu conto com você e vai ser uma aula sobre como vencer a inconstância. Semana que vem a gente vai falar de inconstância, procrastinação e falta de tempo. O negócio vai ser forte, tá? Então, ó, beijo, bom final de semana. Espero você aqui na segunda pra gente estudar sobre o problema real da inconstância, tá bom? Deus te abençoe.